Fala pessoal, tô de volta, meu microfone tinha bugado e a câmera descarregou, mas eu tô aqui de volta pra continuar o tutorial. Vocês podem ver até que deu uma mudadinha, mas eu vou continuar explicando o que eu estava explicando. Aqui a gente tem a carta do Killer, um personagem, e o dom a gente pode usar para anexar no Killer. Além do dom ser usado para conjurar personagens, você pode usar para dar mais força. Ou seja, se aqui o poder desse personagem é 6.000, adicionando um dom que está escrito Your Turn, eu posso adicionar mais 1.000, totalizando 7.000. Porém, como o próprio dom já diz, é durante o seu turno e até o fim da fase de batalha. Ou seja, você lutou com ele, terminou, não tem mais como usar essa habilidade. Então agora eu vou continuar explicando alguns conceitos de cartas e decks. Deixa eu pegar aqui um montinho. Vamos lá. Vou deixar essas cartas da Mama mais pra cá, que depois a gente vai falar de Charlotte daí. Charlotte não, falei errado. Ó. No seu deck, você vai ter ele aqui. Eu já expliquei um pouco sobre as cartas, 50, tananã. O seu deck específico não tem nenhuma regra obrigatória. Tipo, você pode ter. Você deve ter 10 stages, 5 criaturas, tananã. Não precisa dessa regra. Mas lógico, tem aquela construção que é boa para você ter um deck, ó. Que como vocês podem ver, tem bastante criatura, ó. Tem a Nami, tem o Diano, Shanks. E aqui no meu tem aqui alguns eventos, essas coisas. Esse aqui é um deck que eu não dei tanto uma mexida. Acho que a maior coisa que eu mexi foi colocar o Shanks, que eu ganhei ele num booster, mas enfim. Deixar aqui para ficar mais fácil, o booster é como se denomina os pacotinhos das cartas, os packs. Então, você pode ter apenas 4 cartas, 4 cópias da mesma carta. Ou seja, por exemplo, esse Shanks aqui, se eu quisesse, eu poderia ter mais 4 deles. Porém, tem uma grande diferença. Vamos lá. Eu vou pegar exemplo desse daqui que está mais perto. A gente tem a Charlotte Line. A gente tem 4 cópias dela. E essa Charlotte Line em específico é uma carta de 8.000, custo 7 e que tem um efeito on play. Mas se a gente tivesse, por exemplo, uma Charlotte Lily que custa 4, tem 6.000 de poder, o tipo dela é Splash e ela tem Rush, um exemplo. A gente poderia sim ter mais cópia da Charlotte Lily. Por quê? Porque não é exatamente a mesma carta. Porém, pode ter diferenças de artes. Tipo, essa daqui é uma arte especial da Charlotte Lily. Porém, pode ter outras artes. Então, para você entender melhor, não pode ter a carta exatamente igual, mas de 4 cópias daí. Então, expliquei um pouco sobre este conceito. O Dom Deck tem vários tipos de dons. Tem dons com artes diferentes, dom sem ser foil, coisa do tipo. O dom você pode ter, se quiser, 10 cartas de um dom especial que tem um Sandy nele. O dom não faz tanta diferença se ter carta foil ou coisa do tipo. Nem faz diferença com questão de foil nesses decks aqui. Agora, sobre o líder. Você só pode ter um dele. Também não tem nada assim, pam, pam, pam. Agora, vamos para a parte interessante. Eu expliquei alguns conceitos, tananã, mas vamos aprender na prática. Pum. Eita, peraí que vai cair a câmera do tripé. Aí. O playmat não tá 100% reto, mas acho que dá pra ter uma apresentação se ele não cair.
Ó, deixa eu ver aqui. Eu acho que deu uma estabilizada, não. Deixa eu mover mais pra cá. Pronto, acho que tá um pouquinho melhor para ver a visão. No playmat, a gente vai ter algumas zonas. Deixa eu só tirar essas cartas da onde elas estão. A gente vai ter o Dom Deck. Aqui vão ser posicionados os seus dons. Você deixa ele aqui certinho. A gente vai ter a área de custo, que vão ser onde você vai posicionar os seus dons para pagar custos. Por exemplo, deixa eu pegar. Vou pegar o Lau. Para você jogar ele, você tem que ter 4 cartas aqui na área de custo. Em pé, que sejam dons, lógico. Para daí sim jogar o Lau. Deixa eu voltar aqui as cartas. Voltando aqui mais para o canto, a gente vai ter o nosso deck. Que antes de qualquer partida, a gente deve embaralhar o deck e dar para o oponente cortar. Então, já estou cortando aqui porque eu não tenho amigo, sou solitário. A gente vai ter o deck aqui. Embaixo do deck, a gente vai ter o Trash. Como que funciona? Vamos dizer que tem essas duas cartas lutando. Essa daqui é a carta do oponente, essa é a minha. O oponente atacou. Como 6.000 é maior que 5.000, ele vai para o Trash. Bem simples de entender. A gente vai ter a área de personagens, que ficam... O tripé, que ficam nessa parte. Nessa parte vão ser colocados os seus personagens. Você pode atacar, ativar habilidades, etc. As áreas dos personagens, elas podem conter no máximo 5 cartas de personagens. Porém, vamos dizer que eu quero jogar esse hit. Eu tenho 5 cartas aqui. Oh, meu Deus, o que eu farei? Eu poderei sacrificar uma carta, colocando ela no trash, para daí sim jogar o hit. E assim você pode seguir o joguinho. E aqui vamos ter a zona de stage, que eu já te expliquei, que é uma carta parecida com um evento, porém é uma carta que fica fixa no campo. Ao lado do stage, a gente vai ter aqui a Leader Zone. Não sei se está dando para ver direito que está o personagem aqui. A Leader Zone vai ser onde a gente vai colocar o nosso capitão do deck, o nosso líder, como o nome já diz. E agora eu vou explicar um pouco. Eu já expliquei como os dons funcionam. Expliquei um pouco sobre os personagens, que ele tem alguns efeitos, essas coisas. Para eu apresentar a próxima zona, eu tenho que explicar alguns conceitos de algumas cartas. Vamos lá. Aqui. As cartas de personagem, elas vão ter as habilidades especiais. Cada habilidade é ativada de acordo com o efeito. Por exemplo, esse daqui é o Kid. Para você ativar a habilidade, você pode on play ou quando você atacar. Como que funciona? Você pode ativar a habilidade quando ele entra no campo de batalha, ou seja, pagou o custo, jogou ele na área de personagem, ou quando você for atacar. Os efeitos tipo, você pode ativar uma vez ele. No caso aqui, após falar os requerimentos que você precisa para ativar o efeito, você ativa. Você pode dar dom -1. Ou seja, tem uma carta de dom aqui no campo. Você volta ela para o deck. Você pode desvirar o seu líder e ele ganha mais 1000 de poder até o final do próximo turno. E eu vou explicar um pouco depois sobre o conceito de desvirar e virar. Ou seja, esse é o requerimento. Porém, a gente tem uma carta aqui que é bastante comum você ver. Uma carta com Rush. O Rush funciona assim. Quando você joga uma criatura no campo de batalha, ela tem o seu tempo para preparar para o combate.
Ou seja, quando você entra com ela, você não chega atacando e coisa do tipo. Você tem que esperar um turno para daí sim poder atacar. Pensa que o seu personagem vai num combate muito sério e antes ele vai dar uma arrumada, arruma equipamentos, armaduras. E quando ele está fazendo isso, ele não pode partir na briga ainda. Então, no próximo turno, você pode usar o seu personagem para atacar. Assim, você pode causar dano ou, dependendo, ele pode defender. Já já eu explico. Porém, enquanto tem cartas como Killer que estão se preparando, tem cartas que já vieram preparadas para o combate, como no caso do Zoro. O Zoro ele tem uma habilidade chamada Rush. Como que funciona? Quando ele entra no campo de batalha, ele já chega podendo atacar, por conta que ele já teve toda a sua preparação da vida e já está pronto para qualquer combate. Ou seja, ele já chega atacando. E agora, vou explicar um pouco do jogo em si. Nas cartas do líder, ele vai definir tipo as cores que você deve ter no deck. No caso aqui tem vermelho, roxo, tem o tipo, essas coisas. O líder também tem efeitos, é quase como um personagem, com a diferença disso daqui. Que susto. Ele vai ter... Gente, não liga, ok? Ele vai ter essa carta aqui, que diz a quantidade de vida que você tem. Como eu já expliquei um conceito atrás, você perde o jogo quando suas cartas de vida estão zeradas e você toma mais um golpe. No caso, ele diz 3 cartas de vida. Você vai fazer o seguinte: quando você está na preparação do jogo, você vai ter a zona de vida, no caso a Life Zone, que é essa que fica aqui. Antes de começar o jogo, você vai separar 3 cartas, como diz no caso específico desse, mas se tiver escrito 5, você separa 5. Você vai separar 5 cartas sem olhar elas. E daí, essas cartas eu vou explicar mais pra frente, porque elas podem ter efeitos triggers. Então, agora, vamos simular uma partida. Deixa eu só abrir aqui para eu ler. Tá. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ajustar. Nós vamos embaralhar, cortar. Isso eu já fiz. Nós vamos comprar 5 cartas para adicionar à mão. Essas 5 cartas são os nossos combatentes e habilidades especiais. Eu vim com uma mão só red, ou seja, só de carta vermelha. Quer dizer, tinha esse roxo. E se você quiser, você pode organizar as cartas da sua mão numa boa. Eu vou deixar assim. E daí, você olhando para sua mão, você pode fazer um mulligan. Eu vou fazer aqui só de exemplo, mas depois eu vou voltar com essa mão. Vamos dizer que eu vou fazer um mulligan. Como funciona? Você vai pegar essas 5 cartas que você tem na mão, pegar o seu deck, ou seja, seu baralho, e colocá-las embaixo. Em seguida, você vai comprar uma nova mão de 5 cartas. E você só pode fazer mulligan uma vez por partida. E você só faz o mulligan no início do jogo. Você não pode fazer em qualquer outra rodada. Então, eu vou pegar o exemplo que eu sou o jogador A e depois eu vou mostrar o exemplo do jogador B. Deixa eu arrumar. Aí. Agora, como eu sou o jogador A, eu vou estar começando. Qual que é a primeira ação que eu posso fazer? Eu posso pegar um dom do topo do meu deck e virar no campo. A partir de quando eu fiz isso, como eu já dei aquele exemplo, é como se eu fosse o dinheirinho. E temos aqui a Nami sedosa. A Nami. A Nami,
ela é uma agiota. Ela está devendo para mim. Então, eu vou pagar um dom, ou seja, uma carta, tô devendo para a Nami esse dinheiro e vou conjurar ela no campo. Como eu já expliquei, quando as cartas são conjuradas, elas não podem atacar. Porém, a minha Nami tem uma habilidade especial, chamada On Play. Quando eu jogo ela, eu posso pegar 5 cartas do topo do meu deck e achar uma carta do tipo Chapéu de Palha. Eu só achei o Sandy. E se eu tivesse mais, eu poderia escolher adicionar a mão. Porém, como só tem o Sandy, eu adiciono ele. Eu mostro ao meu oponente com qual carta que eu estou adicionando a mão. E o efeito dela permite que eu coloque essas cartas embaixo do meu deck da maneira que eu quiser. Então, vou estar colocando assim. E eu vou estar adicionando o Sandy para minha mão. Então, agora que eu fiz essa situação, deixa eu ver aqui. Agora que eu fiz essa situação, eu posso fazer o seguinte, ó. Desculpa, gente, eu fiz coisa errada, mas enfim. Fiz coisa errada não, falei errado. Então, eu já joguei a Nami, pam, pam, pam. Agora, a gente vai pra Dawn Phase, que eu já fiz ela. E a Main Phase, que é onde eu posso jogar criaturas, ativar efeitos, tananã. Mas não tem como a gente fazer isso agora. Então, a gente iria para Battle Phase. Porém, como a minha Nami está se preparando para uma batalha, ela não pode ir. Então, vamos passar o turno para o jogador B. Então, vamos lá. Eu vou estar usando o mesmo deck. Tá separando aqui as coisas do jogador A. Então, o jogador B puxou sua linda mão. Ele decide ficar com ela. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, como ele está sendo o segundo jogador, ele vai puxar uma carta do topo do baralho e adicionar à mão. E agora ele vai virar 2 dons para iniciar. Já que ele está indo em segundo, 2. Se o cara vai em primeiro, 1. E agora ele vai querer jogar um Jinbe. Quando ele joga essa carta, no momento ela não tem nenhuma habilidade especial. Mas a qualquer hora, se você é o jogador A, você pode pedir para o jogador B emprestar a carta para ele ver qualquer efeito, qualquer coisa do tipo. Isso é completamente válido. O jogador B fez isso, porém o Jinbe dele não tem rush, ou seja, ele vai ter que esperar mais um turno para se preparar. Então o jogador B encerra o seu turno. Então, deixa eu separar aqui o dom do jogador A. Então, agora é a vez do jogador A. A gente vai ter agora uma fase que eu não expliquei de propósito, por conta que não tinha como. A gente vai ter a Stand Phase. Como que funciona? Vamos virar cartas desviradas. Aí. E agora, eu irei comprar uma carta. Após eu ter feito isso, eu vou pegar 2 cartas do meu Dawn Deck e adicionar a área de custo. E agora, olhando a mão do jogador A, ele tem uma possibilidade bem interessante. Ele pode ou adicionar os dons da Nami, pode adicionar um dom, coisa do tipo, ou ele pode jogar o Zoro. Nesse caso, ele decidiu optar por jogar o Zoro. O Zoro, ele é uma carta que não precisa se preparar, afinal, ele tem Rush. Então, ele está atacando com o Zoro, porém, lembra do líder? O líder também ele tem habilidades especiais que podem ser ativadas com certos requisitos. E se ele quiser, ele pode atacar com o Luffy. Porém, acontece o seguinte, se o meu oponente, eu posso escolher ou atacar o líder oponente ou atacar uma carta virada do meu oponente. Porém, como ele não tem cartas viradas, eu vou atacar ele diretamente, ou seja, atacar o líder dele. Nessa hora, como que funciona o que eu vou explicar?
Se eu, por exemplo, tá atacando um líder que tem 5.000 e o meu Zoro tem 5.000, prevalece o atacante. Ou seja, se tem um caso de empate de 5.000 e 5.000, a pessoa que está atacando vai vencer esse embate. E agora, o jogador B, o que ele vai fazer? Ele vai puxar uma carta da zona de vida dele e ver se tem trigger. A primeira não tem trigger, então ele vai adicionar ela à mão. Deixa eu só substituir aqui. E agora ele vai pegar o outro trigger, que é o ataque do Luffy. Ele vai pegar a carta e vai ver se tem o trigger. Nesse caso, sai um. Esse daqui fala para você adicionar um dom do seu deck de dom e deixar ele ativo. Ou seja, ele vai adicionar essa carta na mão. Porém, como ele tem um efeito trigger, é ativado na mesma da hora. Ele coloca no trash e ativa a habilidade dele, colocando mais um dom. E agora o jogo vai seguindo dessa maneira até que um jogador fique sem vida e você dê o ataque final para acabar com ele. Porém, meus amigos, tem algo. É o seguinte, vamos dizer que o Zoro dele tá atacando. Deixa eu deixar aqui a imagem menos poluída para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Vou deixar aqui a Nami e o Jinbe. Eu acho que já dá certinho para vocês conseguirem entender. O meu Jinbe tá virado e o Zoro tá atacando. Eu posso fazer algo chamado counter. O counter, ele é uma defesa, um bloqueio. A sua unidade está sendo atacada e os outros combatentes vão intervir e ajudar ele. Para fazer um counter, você tem que olhar cartas que tem esse nome de counter e jogar elas dessa forma. E aqui, somando tudo, vai dar um counter mais 3.000, mais 2.000 do Jinbe, mais 1.000 da Nami. Fazendo isso, totalizando nesse Jinbe que está em campo, ele vai ficar com 5.000. E se eu tivesse jogado mais uma carta com counter, eu ia defender o ataque do Zoro. Conclusão, eu não ia tomar dano e nenhuma criatura ia acabar morrendo. Mas como no caso desse ele ficou com 5.000, o Zoro quis atacar um personagem e o meu Jinbe ele vai pro trash. Então agora expliquei os conceitos assim para você entender como funciona. O dom que você pode adicionar uma carta, One Piece em si é um jogo simples de aprender, mas a complexidade é enorme, as possibilidades são... Então, deixa eu só ver se eu esqueci de mais alguma coisa aqui nas minhas lindas annotations. Atacar, tá. Acho que eu não deixei nada de fora, não. Isso aqui que é só importante saber. Vamos dar aquele mesmo exemplo do jogador A. O jogador A tem... É a vez do jogador B. Como eu já expliquei, ele tinha 2 dons. E agora ele vai adicionar 2. Agora é a vez do jogador A. Ele vai adicionando 2. E quando o seu deck de dom acabar, não tem problema. Você vai ter no máximo 10 dons na área de custo. Então, você tem que também saber quando é a hora certa de bloquear, ou seja, dar um counter. Às vezes você vê se compensa jogar uma criatura ou tentar derrotar uma. E o objetivo é quando você derrota o líder inimigo. Então, eu espero ter sido bem didático com esse vídeo explicando as regras. Obrigado que assistiu. Então, jogue o One Piece Card Game, um card game muito bala. Vai lá jogar com os seus amiguinhos. Valeu e tchau. Cadê a Nami aqui?